aqueles que pensam que o ministério infantil nada mais é do que um ambiente onde as crianças vão ficar enquanto os pais estão no santuário, né, na igreja, louvando, adorando a Deus, sem nenhum tipo de distração. Então, na verdade, não é bem assim, hein? O ministério infantil é um local ou um ministério, como se diz, que é justamente onde vai fazer com que a criança desenvolva um relacionamento íntimo com Deus desde cedo, ensinando a eles a se aproximarem mais de Deus, a ter respeito por Deus, né? Então, o ministério infantil é fundamental na vida da igreja. Então, aqueles que pensam o contrário, depois desse vídeo, com certeza vão mudar de ideia. E a igreja, né, quando eu digo a igreja, toda a liderança, tem que ver com bons olhos o ministério infantil. Me chamo Sandra Cavalheiro. Esse é um canal para abençoar a sua vida em todos os ministérios que você possa imaginar. Então, olha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das postagens que eu subo aqui nesse canal. E, claro, né, gente, curte e compartilha para seguirmos crescendo. Então, vamos aprender um pouquinho mais a respeito de como fazer com que o Ministério Infantil, né, possa abençoar muito mais a vida do seu filho, né, da criança que chega aqui e como fazer isso. Então, aqui com algumas ideias interessantes para você. Então, vamos lá? Educação espiritual desde cedo. Exatamente. Ensinar as crianças a desenvolverem a sua fé espiritual desde cedo e também o conhecimento das escrituras vai fazer com que essa criança ela tenha muitos benefícios psicológicos, emocionais, espirituais. Então é fundamental que os pais e os educadores tenham isso em mente para o benefício das crianças e não somente agora, como no futuro. Ainda mais que nesse período as crianças elas têm uma facilidade, né, de desenvolvimento de tudo que seja, qualquer que seja, né, o conhecimento, a informação, elas absorvem muito mais rápido, tanto coisas boas, né? Como também as coisas que não são tão boas. Então é fundamental que a gente possa colocar no coração e na mente dessa criança nada melhor, né, gente, do que o aprendizado espiritual, o aprendizado a respeito do nosso Deus. Ainda mais quando esse aprendizado ele é envolvente e interativo, né? Porque não pode ser como para o adulto, é um outro tipo de ensino para as crianças. Então, essa é a primeira dica. Agora a pergunta é: como criar momentos de oração justamente para os pequeninos, né? Para as crianças? Então, o que é que você pode fazer? No momento da vida, né, que a gente está nesse corre-corre, nessa loucura, como fazer com que as crianças desenvolvam, né, tenha esse hábito de oração diário, né? Não somente quando necessita, quando, né, passa uma situação difícil, agora sim vamos orar. Não, é desenvolver diariamente para que isso se torne um hábito na vida dessa criança. E a sugestão que eu te dou aqui é para os pais, né, que eles tenham um momento fixo todos os dias na vida dessa criança. E como fazer isso, né? Na verdade, essa é a pergunta crucial. Como fazer isso? Então, estipule, por exemplo, um horário fixo que seria à noite. E nada melhor do que na hora de dormir. Então, é ter realmente uma rotina estabelecida para que essa criança também se adapte a essa nova realidade, se não é o que você costuma fazer. Então, tenta inserir essa realidade na vida da criança. Será não somente bom para ela, mas também para os pais ter esse convívio com a criança, não somente o pai e a criança, mas também Deus. Então, ter na hora da dormida, né, na hora de se deitar, essa oração colocando as coisas que passaram, agradecimentos, algo que necessita,
Então, olha, gente, você só tem a ganhar. E ainda, se você disser que, olha, Sandra, é difícil na hora de dormir, então, quem sabe na hora de acordar, né? Sempre há um jeitinho, pessoal. E ainda, né, a gente falou aqui de questões interativas, envolventes. Então, uma ideia também, né, que eu te dou aqui é um caderno de oração para as crianças. Aqueles que sabem escrever, então, ter um caderno de oração, onde eles vão ali anotar as respostas, né, pedidos e respostas de oração. Agora, por que isso? Essa prática vai fazer com que essa criança veja o poder de Deus em ação. Então, se a sua criança sabe escrever, caderno de oração. Se a sua criança não sabe escrever, gente, logo, logo ela vai aprender. E por que então não começar simplesmente desenhando? Criança ama desenhar, né? Então, dá esse caderno de oração e faz com que ela desenhe os seus pedidos de oração, respostas de oração, ok? A oração para criança não necessita ser uma oração com muitas palavras, né, de difícil acesso para a criança. Você deve fazer orações rápidas, simples e focadas, né? Principalmente em agradecimento, né? Agradecer por esse dia, pelos pais, algum pedido, né? Que Deus abençoe a família, os amigos, enfim. E conforme, né, essa criança vai se adaptando, vai, né, tomando esse gostinho, então você vai, né, deixando também com que ela tenha essa liberdade, porque a gente não pode esquecer que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na vida das crianças e com certeza você vai se surpreender. Leia histórias bíblicas que sejam curtas, mas que tenham uma mensagem. E aí você pode não somente fazer a leitura dessa história, mas também vocês podem ver pequenos vídeos. E é interessante que os pais também façam parte, né, desse momento. Não simplesmente deixe a criança com essa ação, né, mas justamente para formar esse vínculo pais e filhos. Então é interessante. E aí, quando a gente fala, né, da questão interativa, seria interessante que você, depois dessa história, faça perguntas para a criança. Por exemplo, você assistiu aí uma história de Noé, né? Então, ou leu a história a respeito da vida de Noé. Então, fazer pequenas perguntas, né? E deixar essa criança responder. Como, por exemplo, como você acha que se sentiu Noé com esse pedido de Deus, né? Ou quando os animais entraram na arca? Então, vai fazendo aí perguntas e olha, as crianças têm respostas verdadeiramente teológicas que nos deixam, olha, pensando, como pode? Como pode? Deus. Por exemplo, quando você for contar histórias interativas, tá? Então, claro, que a criança participe. Não deixe a criança simplesmente escutando, tá? Tenta fazer com que a criança faça parte desse universo, desse mundo de imaginação. Coloca a criança no palco, coloca a criança no meio dessa história. Então, se você está contando aí a história de Davi e Golias, então quando Davi pega a funda, né? Então, ó, eu já estou fazendo aqui um gesto. Você, como professor, como pai, né? A pessoa que está aí responsável por essa história, já faz como se diz? O gesto, né? Faz o gesto para que essa criança, na sua imaginação, a gente sabe que criança tem uma imaginação, né? Coloca a criança aí para fazer o gesto e lançar, né? A pedra, a espada, né? Ou colocar aquela armadura. Como que Davi se sentiu? Faz com que ele, né, imagine, coloca algo sobre ele se você estiver em casa, ou se você estiver na igreja, ou se você estiver numa reunião né, ali reunido com as crianças. Enfim, a ideia aqui é você, junto com a criança, colocar a imaginação para funcionar. E se você ainda não tem imaginação, faz a pergunta e joga nas mãos das crianças, porque com certeza elas sim têm uma imaginação deste tamanho. Então, não se esqueça, hein? É importante você transformar
qualquer tipo de ensino de uma maneira lúdica, de uma maneira que a criança possa conectar várias partes dessa história, dessa vivência. Então, por exemplo, né, tem que ser de uma maneira divertida, né? A criança ela não pode ficar, sabe, entediada, cansada, porque senão ela rapidamente vai te deixar aí sozinho, hein? A verdade é essa. Então, por exemplo, você está contando aí a história, né, de Jonas e o grande peixe. Então, claro, nada melhor do que você cantar músicas a respeito desse tema, você fazer brincadeiras a respeito desse tema, você colocar a criança para fazer qualquer tipo de atividade, pintura de peixe, desenhar um peixe, enfim, né? Fazer com que a coisa se intercale, né? Não intercalar, mas se conectar, tá? E ter tudo a ver com o tema dessa história. Claro, já falei, né? Tem tudo a ver com a história, as perguntinhas, gestos, né? Deixar a criança falar, participar e todas essas outras que eu te falei, porque faz parte dessa, como eu poderia dizer, desse ensino completo. Recursos visuais também é super interessante. Então, olha, gente, se vocês tiverem fantoches, cartazes, qualquer tipo de que você possa fazer, né? Roupas, sabe? Qualquer tipo de. E para a criança não é difícil, né? Porque qualquer coisa na cabeça da criança se transforma em realidade. Então, é simplesmente, inclusive você também, hein? É colocar aí a roupa do soldado romano, né? Um lençol já faz aí uma capa de um soldado romano, uma toalha para uma criança. Então, gente, é fácil e faz com que esse ensino fique muito mais fácil de absorver e de aprender. Uma aprendizagem mais envolvente e de fácil compreensão. Então, pessoal, inclusive eu tenho aqui um e-book super interessante para você que é pai, educador, pessoas que trabalham voluntariamente, que querem ter mais conhecimento. Um e-book que tenho certeza que você vai amar. Vinde a mim os pequeninos. Olha, poderia dizer que está completo esse e-book. Então, tenho certeza que você vai amar. Dá uma conferida. Eu vou deixar o link para você aqui abaixo nas notificações ou então fixado no comentário. Dá uma conferida. Vai na loja ministeriocrescer.com, que com certeza você vai ver muita coisa interessante aí para abençoar o seu ministério, abençoar a sua vida. Então, pessoal, olha só, tá gostando? Não se esquece, deixa a sua curtida, tá bom? Olha, brincadeiras e atividades são essenciais para que a criança ela tenha um envolvimento mais ativo nessa aprendizagem. Então, reforça qualquer tipo de ensino justamente com brincadeiras e atividades. Isso vai ajudar com que a criança tenha não só o reforço, mas consiga lembrar, né, de versículos, nomes de personagens, quem foi o personagem, qual foi, né, a lição aprendida nesse ensino. Então, é muito importante que você insira tanto atividades quanto brincadeiras. Nunca pense, eu vou colocar essa atividade, eu vou fazer essa brincadeira para perder tempo. Com criança não se perde tempo. A aprendizagem de uma criança é diferente da aprendizagem do adulto. E mesmo assim, toda aprendizagem necessita ser criativo. Então, por exemplo, quando a gente faz um quebra-gelo, quando a gente faz uma dinâmica, é uma forma criativa de reforçar esse ensino, tanto na cabecinha da criança como na do adulto. Então, nunca pense que é perda de tempo, tá bom? Então, pessoal, se você quiser mais, eu vou preparar um outro vídeo justamente com atividades e brincadeiras para você. Inclusive, nesse e-book que eu acabo de falar, também tem muitas atividades, brincadeiras, como aplicar, né? Como dar ideias para os pais, enfim, dá uma conferida. E ainda, pessoal, outra coisa para você. Se você ainda não conhece o clube de membros, aproveita, entra no clube de membros para você ter algum tipo de benefício aqui, né? Com rapidez de resposta, alguma atividade específica, personalizada para você. Então, olha, dá uma conferida também, tá bom? Então é isso.
Meu beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye!